Agora convido o pastor Júlio que vai fazer para nós aqui este fim de semana. Pastor, muito obrigado, que Deus o abençoe e continue usando, e muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, meu irmão. Feliz sábado para a igreja. Eu não sei se vocês sabiam, mas antes de eu me tornar pastor, eu era professor. E na sala de aula, quando a gente chega, que os alunos estão todos lá no fundo, você já sabe que tem alguma coisa aí. Não é? Mas aqui hoje não tem nada assim, não tem? Tá bom. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, quero convidar a minha igreja para abrir a Bíblia comigo. Hoje nós temos o primeiro tema da sequência que nós vamos trabalhar aqui com a igreja. Hoje nós começamos com o tema amanhã à tarde, o segundo, e no domingo à noite, no terceiro. Então, assim, se você devia faltar um dos três, era hoje, né? Hoje você veio, então não pode faltar nos próximos, tá bom assim? Amanhã, que horas que a gente vai estar aqui? Para o tema número 2? 17 horas. A sequência vai ser não pela manhã, vai ser à tarde, tá ok? E no domingo? 19h30, como hoje. Ok? Coloca para mim. Pode colocar? 3 coisas que você não sabe sobre a vida em família. A gente vai tomar como referência o texto bíblico que aparece no livro de Lucas, capítulo 2. Você pode abrir sua Bíblia, vamos começar então com o texto de Lucas, capítulo 2. É uma história conhecida, que você já deve ter lido talvez mais de uma vez, e que hoje eu espero que ganhe para você, como ganhou para mim, uma nova perspectiva. A Bíblia é um livro que se renova a cada leitura, e eu creio que Deus vai nos ajudar a tirar boas lições aqui a partir do texto de Lucas, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Lucas 2, a partir do versículo 39, diz assim, um dos poucos textos na Bíblia que falam sobre a infância de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 39, diz assim: Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de quê? O que é que diz aí? Enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino, onde? O que é que diz o texto? Em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram, Maria e José, caminham de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-lhes e interrogando-os. Todos os que ouviam o menino, muitos se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que eles disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. A sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quantos já tinham lido esse texto na Bíblia antes? A gente vai meditar no texto um pouco. Mas antes disso, eu queria fazer aquela brincadeira com vocês. Vocês vão olhar para a imagem que está aí na tela
e vão dizer para mim o que é que vocês veem e o que é que essa imagem faz você pensar ou sentir. Essa é a primeira. O que é que você vê aí? Ele diz aqui compromisso. Ou muitos compromissos, na verdade, né? Muitos compromissos. Ok? E aqui? Só tem um feliz aí. Ok. E aqui? O que é que você vê aí nessa tela? O que é que lhe chama a atenção? Alguém falou solidão. Okay. Luz. E aqui? O que é que você vê aí na tela? Uma família feliz? Você pensa em quê? Eu lembro de quê? Hã? A igreja aqui é calada assim mesmo, irmã? Acho que não, né? O pessoal está meio assim. Primeiro dia eu sei como é. Primeira aula, quando chega na segunda aí já... E aqui? O que vocês veem aí? Uma comparação, alguém falou ali. É uma imitação da imitação outra, né? Ok. E aqui? Pensa em que quando você vê isso aí? Um diferente chega na frente, né? Muito bem. E aqui? Alguém falou uma palavrinha aí bem conhecida, depressão. No meu tempo a gente chamava isso de malcriação, né? Mas tudo bem. O tempo vai mudando as palavras também. Próximo. Aqui. É? Tecnologia, realidade. Alguém falou tecnologia assim, ó. Ó. Rapaz. E aqui? Cansado. Sexta-feira não tem ninguém assim aqui, tem? Provavelmente não. E aqui? E aqui? Conflitos, alguém falou aí, conflitos. Mas família de crente não tem conflito, tem, gente? Tem ou não? Família de rico tem conflito? O que é que vocês acham? Eu tenho uma amiga que mora no condomínio de luxo. E ela contou que certa vez ouviu um monte de coisa e disse assim para mim, puxa vida, você tem uma ideia, né? Você ouve essas coisas aí, essas brigas de casal, até nos lugares onde há mais gente com dinheiro. Ninguém escapa. Vamos lá. E aqui? Mais uma. Quando nós voltarmos ao texto que nós acabamos de ler, nós vamos tentar responder juntos essa pergunta que está aqui. A pergunta é, o que a infância de Jesus nos ensina sobre vida em família? E eu já disse para vocês que são 3 coisas que a gente vai explorar hoje aqui, que nós vamos aprender. Algumas pessoas já talvez me ouviram falar sobre esse tema, e eu peço desculpas para poder apresentá-lo mais uma vez aqui na igreja do Inocop. A primeira coisa que nós vemos quando lemos esse texto aqui é isso aqui. O que é que os pais não sabem sobre os filhos? Baseando-nos no texto que nós acabamos de ler, existem algumas coisas que os pais não sabem sobre os filhos. E existem coisas também que os filhos não sabem sobre os pais. E hoje, com base nesse texto, nós vamos explorar essas 2 coisas. Voltemos ao texto. O texto diz que Jesus estava em Jerusalém com os seus pais, certo? 12 anos tem algum significado para você ou não? Sim ou não?
Na nossa cultura, existem duas idades importantes, que nós consideramos importantes, na vida dos jovens, adolescentes, o garoto e a garota. A maioridade, para todos eles, meninos e meninas, que no nosso caso, no nosso país, qual é a idade? 18. Ok? A partir dos 18 você pode tirar sua carteira de motorista, a partir dos 18 você pode conseguir um emprego remunerado, a partir dos 18 você não precisa da autorização dos seus pais para você casar, a partir dos 18, etc, etc, etc. Muitos ficam sonhando para chegar aos 18, é ou não é? Ai, quando eu chegar aos 18, e agora meu pai já não vai mandar em mim, e agora... Tudo engano, né? Porque enquanto você estiver na casa dele, enquanto você estiver ali na casa dela, e você não pagar a sua própria conta, na casa dele, na casa dela, você vai ter que cumprir aquelas regras. Mas aí você pode talvez querer voar a partir dos 18 anos, e alguns de nós fizemos isso, né? E quando a gente voa e vai embora da casa dos pais, pensando que o mundo é só colorido, a gente descobre que algumas coisas são boas e outras nem tanto. Aos 18 anos é uma idade importante. Qual é a outra idade importante aí, para as meninas em especial? Os 15 anos, porque na nossa cultura a gente também tem, né, uma espécie de um ritual, que é a ideia do desabrochar, que é a menina virando mulher, e por aí vai. Né? Este ano a minha filha completa 15 anos. Né? Eu já estou preparado para comprar uma escopeta. Agora que o Bolsonaro aprovou, na hora certa, a liberação do porte de armas, eu já posso talvez me programar para essa data. Aqui, Jesus está, aos 12 anos de idade, uma idade que na cultura judaica era importantíssima, que era mais ou menos um rito de passagem, onde o menino já era considerado como uma pessoa de responsabilidade a partir dos 12 anos. Por essa razão, Jesus toma essa atitude, por essa razão ele fica lá, por essa razão, os que estão lá com ele permitem que ele fique, por essa razão acontece toda essa situação aqui. Tudo isso tem alguma coisa a ver com a idade dos 12 anos, tudo isso tem alguma coisa a ver com a autonomia. Tá? Com a autonomia. A gente vai falar um pouco mais sobre Jesus, mas agora eu queria falar sobre coisas que os pais não sabem sobre os filhos. A primeira delas, considerando esse texto aqui, é o que aparece no versículo 43. O texto diz no verso 41 que eles iam todo ano porque era a festa de Páscoa em Jerusalém, que era a capital, a cidade mais importante. Quando Jesus atingiu os 12 anos, eles foram para aquele lugar, segundo o costume da festa. Terminados os dias de festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Eu queria pegar essa frase, sem que seus pais o soubessem. Queridos, vocês que são pais, quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão. Pai, mãe, ou avô, avó, também está valendo, levanta a mão. Tem alguns, ok? Quem é filho ou filha, a menos que você tenha nascido por geração espontânea, você vai levantar a mão agora, né? Então, veja só. A distância pode ser um problema. Alguém aqui já teve algum incidente de perder o filho? Levanta a mão aí, confessa aí os pecados. Aconteceu com você? Só pensei que tinha sido só comigo. Por quanto tempo você perdeu? 2 minutos. Os pais de Jesus perderam Jesus por quanto tempo, gente? Imagine você perder o seu filho por 3 dias. Já pensou? Eu uma vez perdi meu filho na praia, em Barcelona. Fiquei pensando, meu Deus, será que ele se afogou? Será que raptaram ele? Fizeram alguma coisa? 2 minutos depois, mais ou menos, eu também encontrei. Mas foram 2 minutos que pareceram 2 horas. Agora, o que você diria, ou o que você sentiria, se você tivesse sido encarregado por um anjo para cuidar do Filho de Deus e você perde esse cidadão por 3 dias? Já parou para pensar? Os pais de Jesus foram negligentes, a fala claramente isso no Vida de Jesus. E sentindo que o diabo poderia ter se aproveitado daquele momento para fazer mal contra Jesus, para destruir o plano que Deus tinha na vida dele, para comprometer a salvação da humanidade, por 3 dias eu não consigo imaginar que pensamentos tremendos e terroríficos não passaram pela mente de Maria e de José. E aquela distância do filho deles, que eu quero explorar simbolicamente aqui, é um perigo que também nós temos na nossa vida em relação à distância que nós temos em relação aos nossos filhos.
Aí a pergunta que eu faço é: quão perto ou quão longe está você do seu filho, da sua filha? Para os que têm filhos e filhas. A gente passa muitas horas longe deles, sim ou não? Passa ou não passa, gente? Passa. Os homens mais que as mulheres. Outro dia eu li um livro interessantíssimo, um livro que se chama A Diferença que o Pai Faz. Recomendo a todos os homens corajosos. Os covardes não vão querer ler esse livro, não. O livro fala muitas coisas interessantes. Uma delas é que uma pesquisa demonstrou que as meninas que passam 15 minutos por dia, não com as mães, com os pais, 15 minutos, elas têm muito menos probabilidade de ter uma série de problemas que as meninas normalmente enfrentam. Entre elas, gravidez na adolescência, dificuldades na escola, etc, etc, etc. 15 minutos. De vez em quando eu digo para minha filha: basta, os 15 minutos já passaram, já acabou, deixa, eu tenho outras coisas para fazer, já te deixo os 15 minutos. 15 minutos apenas. É claro que isso é uma estatística, mas isso é para dizer que existem pais, homens no caso, que passam menos de 15 minutos por dia com seus filhos ou filhas, e isso pode ser um problema sério. A gente tem muitas horas fora de casa, é ou não é, gente? Estudando, trabalhando, pegando ônibus, indo ao mercado, etc, etc. E às vezes a gente não tem, infelizmente, nem esse pouco tempo para estar com os filhos. Isso pode ser um problema, sabe por quê? Porque depois de algum tempo, isso acontece talvez entre casais também, e acontece na família, você acaba se tornando um estranho daquele que está do seu lado, que dorme na mesma casa que você, que está ali no quarto ao lado, e você sai, ele está dormindo, você chega, está dormindo de novo, e você não conhece aquela pessoa, e depois de algum tempo ela começa a se tornar estranha. O amigo dele, o amigo dela, conhece ele ou ela melhor que você. E não pense que é estranho se um pai ou uma mãe um dia consegue, que muitos já têm uma idade que já nem se importam com isso, entrar na internet e acessar a página do filho, sei lá onde, no Instagram, no Facebook, em qualquer outro lugar, e descobrir que aquele menino que está lá não é o seu filho, não é a sua filha. Não é possível. É possível. Aconteceu uma vez com uma amiga minha. O filho foi estudar longe e aí ele postou umas fotos de uma festa que ele tinha ido, sei lá o quê, e ela não sabia. Quando ela viu aquilo, ela ficou chocada. Era o filho dela. Ela provavelmente não sabia, mas ele postou e os amigos sabiam. Quantas coisas há que os seus filhos sabem, fazem e publicam em que você não sabe? Distância. Aqui há um problema sério. Se chama distância. A distância pode ser um problema. Existe outra coisa que aparece no verso 44. Diz que os pais de Jesus não se deram conta de que ele não estava até que se passou um dia inteiro. E eles não se preocuparam, ou não procuraram, acharam que estava tudo bem. Por que razão? Quem sabe? Porque estava como? Com a família. Porque estava com a família. Nós, na nossa sociedade, fomos acostumados a terceirizar parte do trabalho que nós temos com os nossos filhos, porque a gente vai trabalhar, porque a gente faz uma série de coisas, certo? Ok? Não é imoral fazer isso. Mas existem coisas que você não pode terceirizar. Vamos dar aqui um exemplo? Você põe seu filho na escola porque você acha que ele precisa ser educado, e ele vai aprender matemática, geografia, etc. Coisas que você talvez não tenha condição de ensinar, mas que tem um professor lá que foi treinado para isso e vai ensinar para o seu filho. Tá, beleza. Ele vai para a escola. Ok? E você acha que está tudo bem. Está resolvido. Porque você paga uma mensalidade, porque você escolheu uma boa escola, porque você vai para a reunião de pais e mestres, se é que vai. Ok? O trabalho do pai e da mãe termina aí? As estatísticas também mostram que os pais que acompanham as tarefas dos filhos são aqueles pais que têm os filhos com melhor desempenho escolar. As estatísticas também mostram, por exemplo, outra coisa relacionada aos homens, que quando é o pai que vai para a reunião de pais e mestres e não a mãe, os filhos têm um resultado melhor. Sabia disso? Não sei porquê.
Normalmente é a mãe que vai, não é? É ou não é? E aí? Dá para terceirizar tudo? Dá para terceirizar tudo? Você vai terceirizar também um livro de histórias que você tem que contar para o seu filho na hora de ele dormir? Qual foi a última vez que você fez isso? Ah, mas ele já tem 12 anos. Pergunte a qualquer filho de 12, 13 anos se ele aceita que você lê alguma coisa para ele. Você vai se surpreender, provavelmente você vai dizer que sim. A gente não pode terceirizar certas coisas. Ok? Vocês têm ideia de qual é a idade média na nossa sociedade brasileira, na qual, ou a partir da qual, os jovens, adolescentes em geral, começam a ter uma vida sexual ativa? Alguém sabe? 13 anos, por aí. Por aí. Em alguns lugares, os rapazes mais cedo que as meninas, e por aí vai. E alguém sabe normalmente quem é o primeiro parceiro sexual do menino ou da menina? Não, esse tempo já passou. Você tá velho, você. No passado, os pais faziam isso em alguns lugares do Brasil, levavam os filhos para se iniciar sexualmente, tendo contato com uma prostituta, os rapazes, no caso. As mulheres, um pouco diferente. Esse tempo já passou. Acho que ninguém mais faz isso. Normalmente é com um primo ou uma prima. Ou com um namorado. Vocês estão entendendo por que dentro da família ainda existe risco? E não só esse tipo de risco, existe outro tipo de risco. Os riscos estão chegando cada vez mais facilmente dentro do nosso arraial, vamos dizer assim. Outro dia uma mãe falava, meio que na internet ali, alguém fazendo crítica sobre certos conteúdos, sobre certos filmes, sobre certas coisas. E uma, depois de ler a mensagem que a outra postou, disse assim, não, que é isso, que absurdo. Eu prefiro que meu filho fique em casa assistindo esses desenhos, esses filmes aí, que fique na rua, tendo contato com mais companhias. Ok. Os pais hoje em dia pensam que dentro de casa, no ambiente protegido da casa, ou no ambiente protegido da escola, particular, né, e tal, está tudo bem, você está protegido. Protegido de algumas coisas e de outras não. Não é? Porque o que vem de lixo, pela internet, pelo celular e por aí afora, você não tem ideia. Tente um dia pegar o celular do seu filho e da sua filha. E se ele disser, não, 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 você já sabe. Tem alguma coisa ali. É ou não é? Esse é um detalhe super importante. É preciso ter cuidado a quem você confia certas coisas, porque os seus filhos são responsabilidade primeiramente sua. Terceira coisa, é preciso saber o que vai no coração. Jesus, para mim, é um modelo em vários aspectos, inclusive nesse ponto aqui. O ser humano passa por fases na vida, ele vai amadurecendo, e existem alguns que, por alguma razão, demoram muito de amadurecer. Antigamente, os filhos saíam da casa dos pais aos 17, 18 anos, e já casavam aos 20, 18, 19 anos por aí, e já seguiam sua vida. Hoje em dia, ficam em casa até os 30, 35, em alguns países mais desenvolvidos, até mais que isso. Vivendo como se fossem adolescentes, e os pais alimentando aquele tipo de relação como se eles fossem adolescentes sem ser. Aí o que acontece? Jesus, com 12 anos de idade, é capaz de dizer para os pais dele, olhando nos olhos, coisas que marmanjos hoje de 30 e tantos anos não são capazes de fazer, nem de dizer. Não sabem para onde vão, não sabem o que querem da vida, não sabem o que farão. E Jesus, aos 12 anos, olha para o seu pai, olha para a sua mãe com respeito, mas diz assim, vocês não sabiam que eu tinha que fazer isso? Jesus, aos 12 anos, sabia o que o esperava, sabia o que queria da vida, sabia tomar decisões que hoje pessoas muito mais maduras, às vezes até casadas, não têm condição de fazer, porque são emocionalmente frágeis e dependentes de uma série de circunstâncias. Aos 12 anos, Jesus foi capaz de se impor e de afirmar a sua própria identidade. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Os pais, no entanto, mesmo tendo recebido instrução dos anjos, mesmo tendo fugido para o Egito, mesmo tendo informação sobre que aquele menino era diferente, tudo que ia acontecer, ainda assim se surpreenderam quando aconteceu o que estava profetizado e previsto que iria acontecer.
Porque talvez eles não soubessem tão bem, ou não estivessem convivendo tão de perto com o garoto para saber das coisas. E quão difícil é, às vezes, saber o que vai no coração. Eu me lembro que, não faz muito tempo, alguns de vocês devem ter estado nessa ocasião, o meu filho, que hoje tem 6 anos, entrou, foi no fim do ano passado, né? Na formatura ali dos menininhos lá que iam terminar o pré-escolar, né? E aí, naquele dia foi muito engraçado, porque antes da criança entrar, o mestre de cerimônias anunciava o nome da criança e dizia qual era a profissão que a criança queria ter no futuro. Alguém presenciou esse incidente? E 2 profissões chamaram muito a atenção e as pessoas riram, entre elas eu. Um deles disse que queria ser espião. Né? Não sei se é porque assiste muita televisão. O outro disse que queria ser toureiro. E esse segundo foi o meu filho. Eu nunca imaginei na vida que meu filho queria ser toureiro. Espero que ele mude de ideia, mas na Espanha os toureiros ganham muito dinheiro, viu? Quantas coisas sobre os nossos filhos nós não sabemos? Quantas coisas sobre o que eles gostariam de ser, gostariam de ter. E a gente às vezes não conversa, não desce ao nível deles. E parece que os pais de Jesus também pecaram nesse ponto aí. Não é? Nem todo desacordo é um ataque pessoal. Verso 48, alguém pode voltar aí para o verso 48? Eu quero chamar a atenção para uma coisa interessante. Quando Maria se encontra com Jesus, quando José se encontra com Jesus, olha só a frase lapidar que aparece no versículo 48. Diz assim: logo seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Vocês perceberam que a frase dela não foi filho, por que você fez isso? Foi filho porque você fez isso conosco. Será que toda coisa que o seu filho faz, ou toda desobediência, ou toda resistência, é um ataque pessoal a você? Será que é um ataque pessoal? Toda vez que o pai ou a mãe toma como ataque pessoal aquilo que a criança está fazendo, aí começa a haver um problema sério. O problema é o seguinte: vamos imaginar que você tem que castigar o seu filho, ou puni-lo de alguma forma. E você está muito chateado porque ele fez alguma coisa que você disse que não devia fazer, você já tinha advertido, e ele vai lá e faz. Aí você castiga o garoto ou a garota no momento que você está com raiva. E ele percebe claramente que você está irado com ele ou com ela. Ele pode entender que o que ele fez foi errado e por isso provocou toda a confusão. Mas ele também pode entender outra coisa. Sabe qual é a outra coisa que ele pode entender? Que ele não deve irritar o pai. E que o problema real não é o que ele fez de errado. É o fato de ele ter irritado o pai. E ele vai desenvolver uma habilidade emocional para manipular as pessoas e as situações de maneira que tudo aconteça do jeito que ele ou ela quer. Mesmo burlando as normas. Por essa razão é a obrigação do pai e da mãe, com ou sem raiva, com sangue quente ou frio, cumprir o que diz e punir quando a punição é necessária. Vocês estão entendendo isso? Agora você já imaginou, você está com muita raiva com o seu menino porque ele quebrou uma coisa, falou uma coisa que não devia ou fez alguma coisa, e naquele momento você está com raiva, mas por alguma razão social, por exemplo, você está na igreja ou está num contexto que você não pode puni-lo, e aí você diz, e a gente vai conversar depois. Não é? E aí quando você chega em casa, você já meio que esqueceu aquilo, você já não está mais com raiva, e agora? Como é que com sangue frio você vai retomar aquele assunto? Alguns pais não fazem isso. Mas a pergunta aqui é a seguinte: ele é digno ou digna de punição porque irritou você ou porque descumpriu uma norma? Se for porque irritou você, então tudo bem, passou a raiva, precisa de punição. Mas se o motivo não for esse, e eu espero que não seja, ele precisa entender que com raiva ou sem raiva, estando feliz ou triste, ele precisa colher as consequências dos atos dele. E é difícil ser pai assim, sim ou não? Então, aí está o ponto. Nem todo desacordo é fruto de um ataque pessoal. Agora eu quero passar para os filhos. O que os filhos não sabem sobre os pais? Vamos tomar como referência o texto que a gente acabou de ler sobre a história de Jesus? Quem é filho aí, levanta a mão. Quem é filho aí com menos de 30 anos, levanta a mão.
Tem pouca gente aqui, gente. Vamos lá. O que é que os filhos não sabem? Sem informação, os pais ficam aflitos. Como é que Maria e José ficam? Ficam como? Aflitos, porque eles não sabem o quê? Onde Jesus está, não sabem o que aconteceu, o que poderia ter acontecido. Aí você chega em casa, não sei que idade você tem, vamos imaginar que você tem uns 16 anos, 17. Chega em casa, 10h30, e sua mãe está louca, já é a ponto de ir à polícia ali para poder dar uma queixa, mandar os guardas procurar você. E você tinha combinado de chegar às 10h29, chegou 10h30, e ela está lá desesperada, e você... Espera aí, minha mãe, que é isso? Mas é tudo igual, né? Só muda o endereço. Porque você não sabe isso. Que quando o pai e a mãe estão sem informação, ele fica aflito. É por essa razão que muitos dão uma coisinha mágica para alguns filhos chamada celular. Aí você pensa que é para divertir você, não é para controlar você. Aí começa a briga, né? Porque ela acha que está controlando você, mas você também usa aquilo ali para muitas outras coisas. Inclusive para se livrar dele ou dela, porque você desliga, diz que a bateria acabou, inventa história, e por aí vai. É ou não é? Você não entende. Mas quando o pai e a mãe não estão sabendo o que está acontecendo com você, você pergunta para ela está lá, né? Triste, chorou, começou a chorar, sei lá... Está numa fase, daquela fase do mês onde vai ficar mais sensível. Aí você pergunta, fulana, o que está acontecendo com você? Nada. Você quer matar uma pessoa que está querendo resolver um problema e você diz para ela ou para ele nada, e ele vai pensar o quê? Meu Deus, não pode ser nada, porque se fosse nada eu não estaria chorando. Se fosse nada eu não estaria triste. Se fosse nada eu não estaria com essa cara de mau humor aí. E você não pode fazer nada porque o outro disse que não está acontecendo nada. Você tomou nota baixa esse bimestre, mas no outro você tomou nota alta. O que foi que aconteceu de lá para cá? Nada. Aí depois você não quer que fique irritado. Como é que você não quer que fique irritado se você está só negando a informação? Percebeu como é complicado? Os pais se sentem responsáveis, devedores. Olha só como José e Maria se portaram. Olha só o que aconteceu com eles. O que alguns filhos não entendem, por mais que você diga, alguns não entendem, é que o maior tesouro que os pais têm são os filhos, mesmo quando eles se portam talvez de maneira negligente, como pode ter sido o caso aqui de José e Maria nesse momento. Isso quer dizer que você pode achar que o seu pai, a sua mãe, não te dá tudo que você merece, não te dá toda a atenção que você deveria, não te valoriza, etc, 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 etc. Mas, no fundo, você sabe que um pai e uma mãe comprometido vai ficar nessa situação aí. Se você um dia precisar de um rim, não é o seu melhor amigo que vai dar esse rim para você. É o seu pai ou a sua mãe. Ok? Eles estão dispostos, como estavam desde que você nasceu, a deixar até de comer para que você pudesse comer. Quantas mães, quantos pais abdicam dos seus sonhos para que você possa realizar os seus, quando você nem é capaz de entender o tamanho desse sacrifício? Mas é difícil, talvez você, em determinada idade, entender certas coisas. Mas está aqui. Os pais se sentem responsáveis e devedores, por isso eles agem assim. Outra coisa, mães e pais têm memória de elefante. É ou não é? A minha mãe, eu me lembro bem. Ela, parece que anotava tudo que eu fazia num caderno. Eu acho, né? Não sei. Aquilo só podia ser magia ou bruxaria ou alguma coisa. Porque quando chegava no dia da gente levar o castigo, ela dizia, você lembra no dia tal que você fez isso, assim, assim? E no dia tal, isso, eu já não lembrava mais de nada, mas aí ela tirava a lista. E aí já sabe o resultado. Pai e mãe lembra de tudo. Inclusive tem mãe que guarda o umbigo do filho, não é? Que guarda a foto de quando era criança, e às vezes o filho já está adulto ou está adolescente e acha aquilo uma besteira. Minha mãe, como é que... A mãe lembra do dia que nasceu, que qual era a roupa que vestiu, e isso e aquilo, e você acha que tudo isso é uma bobagem. O texto diz aí que Maria guardava todas as coisas onde? No coração. Os pais e as mães lembram de coisas que você não lembra. E um dia, quando aquela informação seja importante, ele vai colocar. E um dia, quando você for para a mãe, talvez você possa entender isso aqui.
entendem submissão e obediência como amor. Está aqui outra coisa curiosa. O texto diz, para deixar bem claro quem era Jesus e que ele não teve um ato de rebeldia a fazer o que fez, o texto diz que Jesus voltou com os pais, ou seja, ele podia ter dito, se ele fosse rebelde, eu estou aqui porque eu tenho algo a fazer aqui, vocês voltaram para me buscar, mas pode voltar, eu vou ficar aqui. Foi essa a atitude de Jesus? Não, esse não era Jesus. Daqui a pouco eu vou ler um pouquinho para vocês sobre Jesus. Ok? Ele disse o texto que ele era submisso aos pais. E é uma coisa que alguns filhos não entendem. Eu vou dizer aqui de maneira bem clara. Obediência, submissão, os pais normalmente vão interpretar como amor. Você pode dizer assim, minha mãe eu te amo, meu pai eu te amo. Aí você dá um presente no dia do aniversário, você faz um carinho. Está valendo. Está valendo. Mas amor mesmo para pai e mãe é isso aqui. E é a coisa mais difícil de fazer quando você tem outras ideias diferentes das dele ou das dela, é ou não é? Submissão e obediência, os pais sempre vão ler isso como amor. Qualquer filho que se porte assim, principalmente numa situação de crise, de uma coisa que ele quer muito, ou que e o pai diz que não, a mãe diz que não, se o filho se submete, o pai olha para aquilo e ele entende, meu filho me ama. Do contrário, ele não se submeteria. E agora me diga a leitura inversa. E quando o filho não se submete e não obedece, como é que o pai lê isso? Como é que a mãe lê isso? Como é que ele entende? Meu filho não me ama. Ah, meu pai, mas só porque eu não fiz o que o senhor acha que eu não... É exatamente isso. Porque o pai vai ler obediência e submissão como amor. E vai ler desobediência e insubordinação como desamor, como desafeto. Está claro isso aí? Se você quer amar o seu pai e sua mãe, você pode amar de qualquer jeito que você quiser. Mas desse jeito ele vai entender. Dos outros jeitos, talvez sim. Talvez não. O que é que os pais e os filhos não sabem sobre Deus? Aqui chegou o momento, então, de a gente entender que tanto pais como filhos precisam aprender. E tem coisas difíceis de aprender. Mas tanto pais como filhos precisam aprender a aprender. Uma pesquisa foi feita algum tempo atrás, já faz algumas décadas, e eles investigaram o seguinte, uma coisa que eles chamavam de estilo paterno, o jeito como o pai ou a mãe cria o filho. E eles viram alguns estilos básicos. Eu vou falar para vocês apenas de 2 estilos. Não é? Vamos chamar assim, o pai mais controlador, vamos dizer assim, tá? Por um lado. E por outro lado, o pai mais permissivo. Ok? O mais controlador e o mais permissivo. O mais controlador pode ser considerado como autoritário, distante. E o mais permissivo normalmente é considerado mais flexível, mais afetivo, mais carinhoso. Ok. Vamos imaginar que você tem vários filhos aqui dos pais permissivos, e do lado de cá vários filhos dos pais mais controladores. Que grupo vocês acham que teve a longo prazo mais benefícios, mais sucesso na vida, foram mais maduros e cresceram equilibrados, os filhos dos permissivos ou filhos dos controladores? Vamos ver aqui, vou dividir a igreja agora, viu? Esse aqui é um pai controlador, obviamente disse filhos dos controladores, claro. Alguém discorda dele? Ninguém se atreva a discordar dele. Hein? Só que tem um fator aí, que eu não expressei para vocês aqui. O afeto era outra variável analisada nesse estudo. E o afeto era o seguinte: independente de ser controlador ou de ser permissivo, alguns pais e mães são mais próximos dos filhos e outros são mais distantes. De tal maneira que o mais controlador, se era controlador e ao mesmo tempo tinha um afeto seguro e próximo, tinha um efeito. Se esse autoritário tivesse um afeto distante, tinha outro efeito. Do lado de cá, pela mesma forma. Se o permissivo tivesse um afeto mais próximo, tinha um efeito. Se tinha um afeto mais distante, tinha outro efeito. Então, vou colocar aqui agora as 4 possibilidades. De maneira geral, os filhos dos permissivos tinham mais problemas. Cresciam de maneira mais imatura, tinham problemas com a lei, se envolviam com crimes, se envolviam sexualmente mais cedo, tinham dificuldade de achar emprego, não estudavam, etc, etc, etc. Tudo aquilo que um pai não quer para o filho.
mesmo no caso dos pais serem flexíveis e ainda assim serem carinhosos. O pior de todos os casos é quando os pais são permissivos e são distantes, porque o filho se sente um nada. Se ele chegar para dormir em casa, chegou. Se ele não dormir em casa, também não dormiu, também não tem problema. Se ele comer, comeu. Se ele não comer, deixou de comer, deixou. E o pai não está preocupado com nada, cada um por si, Deus por todos. E uma criança que cresce nesse ambiente, ela vai ter problemas. Do lado de cá, o grupo dos pais mais controladores. Aqueles que eram mais controladores e tinham uma distância emocional dos filhos, esses filhos tinham certo tipo de problema. Eles eram mais equilibrados, mas tinham certo tipo de conflito. E o melhor de todos os resultados era daqueles pais que eram mais próximos dos filhos, mais carinhosos, mas também impunham a autoridade. O que é que isso significa? Que você precisa ser duro e flexível ao mesmo tempo, no sentido de que é preciso estabelecer certas regras, mas é preciso transmitir, para além das regras, para o seu filho a mensagem mais importante que um filho precisa receber, que é de que ele é importante e de que você o ama. Está vendo como as coisas são? O que é que os pais e os filhos não sabem sobre Deus? Primeiro ponto, Jesus é o melhor modelo de filho. Eu perguntei aqui mais cedo quem é filho ou filha. Levanta a mão novamente quem é filho ou filha. Então está valendo para todo mundo, tá? Chegou a hora de você aqui olhar no espelho. O espelho é Jesus. Olha como Jesus era. Jesus não era semelhante às outras crianças em tudo. Ele sempre demonstrava um espírito cordial e generoso. Suas mãos laboriosas estavam sempre prontas a servir os outros. Era paciente e honesto, firme como uma rocha em questão de princípios. Jamais deixou de ser gentil e cortês com todos que o cercavam. Em casa e onde quer que pudesse estar, era como a luz do sol. Era atencioso e prestativo com os mais modestos e pobres. E mostrava bondade até com os animais. Cuidava com o carinho de um pássaro ferido. E cada ser vivo sentia-se mais feliz em sua presença. Quando os amigos se queixavam de cansaço, a suave melodia de seus lábios os animava. Sua vida era como um rio de compaixão e ternura. Todos ficavam mais felizes com sua presença. Um clima de esperança e coragem o rodeava. Jesus é o nosso exemplo. Será que eu estou falando nesta noite para filhos e filhas que ainda estão na casa dos pais e que dependem dos pais e que não têm a atitude que Jesus tinha, de ser honesto, de ser cortês, de ter mãos laboriosas? Será? Pessoas que deixam o ambiente carregado de eletricidade negativa, porque são sempre mal-humorados, questionam de tudo. Outro dia uma mãe contou para mim, mãe de um desbravador, de um clube, que o filho estava rebelde, estava tal, por quê? Porque ele queria ter um celular. E a família é muito pobre e ele não tinha condição. Não tinha condição de dar. E ele disse que ia roubar para poder comprar, já que os pais não podiam dar, o celular que ele queria. Atitude de um coração não convertido. Olha a diferença da pessoa de Jesus. Jesus era um servidor sempre disposto e um filho amoroso e obediente. Ele trabalhava na carpintaria com quem? Com José. Hoje em dia a gente não pode pôr o menino para trabalhar, senão a polícia vai prender a gente, né? Mas Jesus trabalhava na carpintaria com José. Com seu exemplo, ele nos ensinou a fazer nosso trabalho com exatidão e esmero. Quem dera todos nós, adultos e crianças, fizéssemos as nossas coisas com carinho e não de qualquer jeito, como às vezes acontece. É ou não é? Está ali. Deus dá sua aprovação às crianças e jovens que participam nas tarefas da casa, compartilhando as responsabilidades do pai e da mãe. Na infância de Jesus, desde os seus primeiros anos, o príncipe das trevas tentou de todas as maneiras envolver Jesus com tentações. Estava sujeito a todos os conflitos que temos de enfrentar, mas nenhum vestígio de pecado manchava a imagem de Deus nele. Por estar sempre ocupado, não tinha tempo para amizades que pudessem levá-lo por maus caminhos. Nada, ganho ou prazer, aplauso ou críticas, podia fazer com que eles consentissem com o erro. Aí eu pergunto para vocês, seus filhos estão com o tempo deles ocupado? Com o quê?
Hoje em dia as pessoas não têm tempo. É ou não é? Falta tempo. Mas apesar de faltar tempo, você pode ficar conectado na internet 1 hora, pode assistir um filme que dura 3, mas você não tem tempo. O problema não é tempo, são as prioridades. A maneira como nós ocupamos o nosso tempo diz de quem somos nós. Diz do nosso caráter. E diz do que seremos. Será que estamos dando para os nossos filhos mais entretenimento do que deveríamos dar? Quando deveríamos dar para eles mais atividades de outro tipo, mais tarefas, mais responsabilidades, coisas que eles não gostam? O que os pais e filhos não sabem? Jesus é o melhor modelo de filho, Deus é o melhor modelo de pai e mãe. Quem sabe de memória aqui o texto lá de Isaías, capítulo 49, verso 15? Vou dar uma pista. Como é que começa? Eu jamais esquecerei de ti. Amém? Pai e mãe esquecem de filho? E o filho esquece do pai e da mãe às vezes. Agora veja uma coisa contraditória. Você vai para a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, e encontra um pai que não vai buscar o filho. E aquele pai ali, na história, no contexto e nas pregações que nós já escutamos, é um pai de amor. Certo ou errado? Por que um pai de amor não vai buscar o filho? Alguém pode me responder, por favor, isso? Respeitou o livre-arbítrio do filho? É uma boa resposta. Mas será que ele teria violado o livre-arbítrio se ele tivesse ido buscar o filho? Porque o respeitar o livre-arbítrio é deixar o filho ir. Isso é uma coisa. Outra coisa é não ter ido buscar o filho. Ele disse, algumas lições só aprende com as consequências. O que é que você disse? Então, eu precisaria de muito tempo para explorar essa parábola, que é muito bonita. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Lucas 15 tem 3 parábolas. A parábola do filho pródigo é a última. Na parábola da ovelha perdida, o pastor vai buscar a ovelha. Porque a ovelha está perdida e não sabe voltar. Ora, se a ovelha não sabe voltar, só pode voltar se alguém for buscar. E o pastor vai lá buscar. Na outra parábola tem uma moeda perdida. A moeda perdida nem sabe que está perdida, porque é uma moeda, alguém tem que achar. Aí a mulher vai lá e acha. Mas o filho perdido, que a parábola não devia se chamar parábola do filho pródigo, deveria se chamar parábola do filho perdido, porque a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. O pai não vai buscar. E sabe por quê? Quando o filho é maduro, é adulto, sabe tomar decisões e, além de tudo, é rebelde. Ok? O pai, se realmente ama, tem que deixar que ele colha as consequências do que faz. O pai não foi buscar, mas estava anelante que o filho voltasse. O pai não foi buscar, mas ele rejeitou aquela proposta indecente de que depois que o filho voltasse, fosse tratado como um empregado. O amor tem que ser firme. Para alguns de nós é super difícil ser firme. Por isso Deus colocou homem e mulher. Para um é mais fácil que para outro. A firmeza. Para o outro é mais fácil que o carinho. E no carinho, e na firmeza no carinho, um pouco mais de equilíbrio acontece no casal. Ok? Mas a figura do pai é a figura de Deus. Um Deus que sabe amar, expressar sentimento, coisa que alguns homens não sabem fazer, e mulheres também, e ao mesmo tempo sabe lidar com regras que permitem um amadurecimento da figura desse cidadão que de outra forma não seria capaz de amadurecer. Tem um livro chamado... Vamos ver se eu lembro o nome do livro. Sim, você pode dizer não. Acho que esse é o nome do livro. Os autores começam contando a história de um casal de meia idade que vai procurar um psicólogo. O casal chega para o psicólogo e diz, olha, o nosso problema é o nosso filho. Sim, ele já é adulto, ele tem 30 e tantos anos de idade. E aí começa a contar a história do filho. O filho se envolvia com drogas, o filho ficava desempregado, o filho isso, filho... E o psicólogo escuta tudo aquilo e depois ele diz assim para aquele casal de meia idade, sim, qual o problema? E aquele casal diz, surpreso, o senhor pergunta para a gente qual o problema? A gente acabou de contar o problema. Não, você não está me entendendo. Eu quero saber qual é o problema de vocês.
Eu acabei de explicar, o nosso problema é o nosso filho que faz isso e tal, e age assim, a gente não sabe mais o que fazer com ele. Não, vocês não entenderam. Esses problemas que vocês contaram é o problema do filho de vocês. Vocês não têm problema. Aliás, o filho de vocês também não tem problema, porque vocês sempre solucionam o problema dele. Quando ele está desempregado, você dá dinheiro para ele pega o dinheiro e usa para comprar droga, ele vai casa, descasa, e vocês sempre vão lá resolver os problemas para ele. Vamos dar um pouco de problema para eles? Porque ele nunca teve problema, vocês sempre resolveram os problemas dele. A maturidade é uma coisa que você não consegue, a menos que você lide com situações difíceis. Dizem que o avião, ele só decola contra o vento. Por essa razão, Deus colocou no Jardim do Éden uma árvore que deveria provar o caráter de Adão e Eva e fazê-los amadurecer. Não é porque Deus é mau. Deus não é mau. Quando Ele prova a sua fé, não é por maldade. Ele sabe que o mundo é mau e que você precisa estar preparado para viver neste mundo mau. Alguns pais e mães cuidam dos filhos e das filhas como se estivessem dentro de uma redoma, como se o mundo no qual eles fossem viver não fosse esse mesmo mundo que você e eu estamos. E aí quando ele vai para a vida e aparece uma pessoa que vai enganá-lo, ele nem sequer percebe a intenção dessa pessoa. Ele é ingênuo, ele é imaturo, ele é incapaz de resolver problemas, porque você o infantilizou. Jesus, com 12 anos, tinha a maturidade que muitos de nós não temos. Deus, na figura dele como pai, nos está ensinando como devemos ser ao lidar com os nossos filhos e com os problemas que eles, às vezes, trazem para a gente nos relacionamentos. Deus é o melhor modelo de pai e mãe. Aceite a bênção de ser filho, de ser pai ou de ser mãe. Alguns pais, algumas mães estão frustrados. Ai, meu Deus do céu, para que eu fui ter filho? É ou não é? Filhos, melhor não tê-los. Muitas coisas a gente ouve por aí. Uma vez eu perguntei para uma classe de adolescentes uma coisa assim que eu não devia ter perguntado. Né? Eu perguntei, vem cá, a vida de vocês ficou... A vida dos pais de vocês ficou melhor ou pior depois que vocês nasceram? Em peso, aquele pessoal me respondeu, sabe o quê? Pior. Agora imagine como é que é a minha autoestima se eu cresço achando que eu tornei a vida dos meus pais pior e que a vida deles seria melhor se eu não existisse. Aí chega uma hora que você não quer mais fazer parte da vida desse pai, dessa mãe. Você acha que você é uma maldição na vida deles? Ele pode até dizer para você assim, meu filho, você é uma bênção. Ele está olhando assim, dizendo, será? Você está entendendo? O problema é que alguns filhos não querem ser filhos. E não querem se submeter às regras, não querem respeitar a regra da casa do pai e da mãe. É ou não é? Eles não querem ser filhos. E alguns pais e mães não querem ser mães. Você não pode escolher não ser filho. Mas sua vida não seria bem pior se você fosse órfão? Você já procurou saber aí de gente que não teve pai, que não teve mãe? Como é que foi a vida dele ou dela? Será que a sua família é tão ruim assim? Você só olha o que há de bom do lado do vizinho e nunca olha o que há de ruim? Percebe? A Bíblia diz lá no Salmo 127, o meu salmo preferido, diz assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E a partir do versículo 3 ele diz assim, que os filhos são o quê? Herança de quê? Então os filhos são herança do Senhor. É verdade que você pode optar por ter ou não ter filhos, só que depois que você já optou por ter, já era. Ok? É bênção. Só que a bênção não é igual aquela bênção da novela que você vê, dos filmes de Hollywood, que é tudo perfeito. Não é perfeito. Eu me lembro que quando o meu filho pequeno nasceu, minha filha já tinha 8 anos. E ela orou fervorosamente, porque tem uma época que toda criança quer um irmãozinho, né? E ela orava e eu orava de casa, e eu não atendo a oração da minha filha. E ela venceu, e o menino veio. E quando ele começou a crescer, começou a abusar, e começou a desenvolver a personalidade dele, tinha hora que ela se chateava e dizia assim, mas ele é muito chato, ele briga, ele pega meus brinquedos, ele baba as minhas bonecas, ele faz e tal. Eu disse assim, mas vem cá, você não orou tanto para ter esse irmão? É, papai, mas eu não sabia que ele ia ser assim. Eu disse, pois então, ninguém nunca nasce do jeito que a gente quer, as pessoas nunca são uma cópia do que a gente quer que elas sejam. Mas ainda assim podem ser bênção, ainda assim nós podemos aprender a amá-las. E ainda assim a gente pode tolerar os defeitos que elas têm, apesar de não gostarmos de certas coisas, sim ou não? Hein? Sim? O Senhor quer que você cresça dia a dia. É só os filhos que precisam crescer ou os pais também? O que vocês acham? Só os filhos precisam crescer? Só os filhos? Também os pais.
E o texto diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você também precisa crescer. E crescer como pai, às vezes, significa pedir desculpas. Mesmo que seu filho não entenda. Ou se ele for adolescente, ele vai entender sim. Talvez você pense, ele não vai me respeitar, já que estou pedindo desculpa para ele. É o contrário. É o contrário. Se você errou, e você achou uma forma de pedir desculpas a ele ou a ela pelo seu erro, ainda que não seja o erro do que você queria exatamente, mas do jeito como você falou e por aí vai, você não perde a confiança e o respeito do seu filho, você ganha. Mas como é difícil para nós, às vezes, reconhecer os nossos erros. Tem homens e tem mulheres que não conseguem nunca admitir que erram. Mesmo que esteja patente, ele não dobra o pescoço, ela não dobra. Sempre quer ter razão, sempre, sempre, sempre. Esse tipo de pessoa, sabe como é que acaba? Só. Ninguém quer esse traste. Tem mulher que suporta até a idade que os filhos vão embora de casa, depois ela vai embora. Aí você pergunta, como é que um casamento de 30 anos acabou? Ela não suportava ele, só estava esperando o compromisso moral dela com Deus, com os filhos, o filho fazer 18 anos, casal, sei lá o quê, e agora ela diz, vou embora, porque estão dois estranhos dentro de casa, um não conhece o outro, não respeita o outro, não ama o outro. É ou não é? É isso. É isso que acontece. O Senhor quer que nós cresçamos todos os dias. Cresça diante de Deus e dos homens. E aqui eu vou já finalizar, o tempo já acabou. Crescer diante de Deus e dos homens. Alguns pais e mães estão preocupadíssimos com que os filhos cresçam diante dos homens. Você coloca o seu filho na melhor escola de inglês, você coloca o seu filho na melhor escola da cidade. Inclusive está na moda em alguns lugares, não em Tatuí, graças a Deus, pegar o filho e colocar na escola mais top da cidade, em vez de colocar na escola cristã, porque você entende que o importante para o seu filho é ele passar no vestibular, porque cristão ele vai ser de qualquer forma, porque em casa ele tem a lição da escola sabatina, porque sábado a gente vem à igreja. Beleza. Eu não acho ruim que você invista no desenvolvimento intelectual do seu filho, não acho ruim. Também não acho ruim que você tenha como meta que ele passe no vestibular, tenha um bom emprego, também não acho ruim isso. Mas sabe que de vez em quando você encontra um pai e uma mãe, e você pergunta, ui, cadê fulano? Ah, não veio para a igreja não. Ah, por que foi que houve? Ficou em casa estudando. E o pai fala aquilo com um orgulho tão grande. E às vezes eu me controlo, né? Mas às vezes eu me descontrolo. Aí eu falo. Eu estudei também. E não deixava de vir à igreja porque estudava. Eu fiz faculdade, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu aprendi idiomas e eu não deixava de vir à igreja. Talvez algumas pessoas tenham mais dificuldades que outras, tudo bem, ninguém tem que ser igual a ninguém, certo? Mas quando você diz para o seu pastor ou para o seu ancião que o seu filho não veio porque ele ficou estudando, né, com aquele orgulho, e o seu filho de vez em quando ouve isso, e você também diz para ele isso em casa, ele entende uma coisa bem óbvia, porque seu filho é inteligente. Que a igreja está em segundo plano e que Deus está em segundo plano. E um dia ele vai deixar de vir para a igreja porque fica estudando. Outro dia ele vai fazer isso, inclusive no sábado, porque ele vai achar que não tem nada a ver de estudar no sábado. Certo? E um belo dia ele vai deixar a igreja para trás. Vocês sabem qual é a idade, ou qual o contexto em que a maior parte dos nossos jovens deixam a igreja? Quando entram no curso universitário. Entrou na universidade. A influência dos professores, as coisas que você aprende, o contato com outros colegas que vêm de outros mundos, aquilo mexe, revira a cabeça. Mas meu filho foi criado na igreja desde que era criancinha, foi batizado aos 8 anos, foi desbravador, foi para o Carleb, era professor de escola sabatina, cantava no coral, agora foi para a faculdade. No primeiro ano de faculdade, debandou. Não deixe as coisas mais complicadas do que já são. Faça o seu papel. Diga para o seu filho que é tão importante crescer diante dos homens como crescer diante de Deus. Aliás, eu até diria, se você cresce diante de Deus, o que a Bíblia diz? Todas as outras coisas serão? Você crê nisso? E por que então você deixa o seu filho ficar em casa em vez de trazê-lo para a igreja? Ah, pastor, ele vai fazer uma prova. A maior prova de todas, sabe qual é? A vida. Essa é a maior de todas as provas. Um dia eu tive que dizer para minha filha, eu disse assim, olha, se você for excelente na escola e fracassar na vida, você fracassou em tudo.
A escola é só uma parte da vida, não é a vida em todo. E às vezes alguns filhos e filhas vão usar a escola como pretexto para não ajudar em casa e para não fazer uma série de outras coisas que também são importantes. E o pai, achando que o filho é super estudioso, super estudiosa, vai dando corda. Olha lá, você está botando a batata para cozinhar, depois não se queixe. Você está criando cobra e a cobra vai te morder. Olha o que eu estou te dizendo. É assim que funciona. Ok? Jesus não estudou na escola dos rabinos. E a mente brilhante de Jesus era superior a todas aquelas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus coloca você em situações, em lugares que você não imagina. Ele faz você brilhar para a glória dele. Ele dá para você coisas que você não merece, mas que ele vê que você pode ter. Vocês entenderam isso, gente? Como é lá em casa? Eu preciso terminar realmente. Tem 6 pessoas aqui contratadas, a gente pagou um salário especial para vocês. Podem vir aqui à frente as 6 pessoas. São 3 adolescentes e 3 adultos. Eu quero concluir fazendo um apelo para vocês. Mas antes do apelo tem essas frases aqui. Essas frases são simulações de situações em família, tá? E eu quero que você imagine sua própria casa enquanto você lê isso aqui. Podem ficar aqui, por favor? O jovem número 1 e o pai número 1, o 2, o jovem 2 e o pai 2, e o jovem 3 e o pai 3. Tá bom assim? Então, quem é o número 1 aqui? É você? Você? Quem é o número 1 aqui? Você? Vem cá, mais para cá um pouquinho. Qual é o seu nome? Leia para a gente a frase. Em minha casa, manter tudo limpo e em ordem é uma tarefa compartilhada por todos. Não deixamos isso para uma pessoa só fazer. A saudação já está para ela? Negócio bom aí, poderoso, viu? E o número 1 dos pais? Em meu lar, gostamos de passar tempo juntos. Fazemos o culto diário e sempre que dá, saímos para passear em família. Saudação já está para ela também. São frases que eu escrevi para eles, viu? Imaginando assim uma situação ideal. O número 2, você? Em minha casa, os maiores e mais maduros cuidam dos demais. E esses, por sua vez, não resistem nem se rebelam, pois entendem que o cuidado é uma forma de amor. Que bonito, hein? O cuidado é uma forma de amor, sim ou não? E tem gente que resiste, não aceita ser cuidado. Acontece ou não? Não. Na frase dela, na família dela, não. Vamos lá. 3. Aqui, 2. Em meu lar, a autoridade é exercida com diálogo e amor, pois entendemos que o amor tem que ser firme para ser amor, mas que também é gentil e sabe se colocar no lugar do outro. Saudação JA. Será que a sua casa está sendo assim aí? Recebeu a mensagem aí, né? Receba a bênção. 3. Em minha casa, os filhos se comportam como filhos e os pais como pais. Cada um procura assumir com esforço sua própria responsabilidade. Saudação para ele aí. Tá a mensagem aí, viu? 4. Ou 3. Em meu lar, quando há problema, buscamos a solução em Deus. Não tentamos resolver tudo à nossa própria maneira. Ele nos ajuda a viver em harmonia e a superar a dificuldade. Obrigado, saudação para todos eles. Podem sentar se quiserem. Eu quero agradecer a vocês por terem vindo aqui e quero que você pense aqui nessas perguntas. Eu falei tudo que falei aqui, mas minha intenção mesmo era chegar aqui, tá? Viu, pastor? Fazer essas perguntas aqui para a igreja. Está preparado para responder? Gostaria você que a vida em seu lar chegasse um pouco mais perto do ideal de Deus? Tem alguém aqui que gostaria disso aí? Expresso mais ou menos essas frases que vocês viram aqui. Você reconhece em sua própria vida e atitudes que ainda há espaço para você crescer? Quem é que reconhece isso hoje aqui? Acha você que buscar a sabedoria e o poder de Deus diariamente tornaria a vida em sua família muito melhor e produziria uma mudança positiva? Quem acha? Que Deus seja louvado. Amém.